Irmãos, hoje é dia 18 de abril de 2019, quinta-feira. Hoje a igreja celebra os lava-pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamaste de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós hoje celebramos a Quinta-feira Santa, o dia que a liturgia nos traz essa parte maravilhosa, essa parte que mostra toda a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se coloca como sempre a servir os seus discípulos. E aqui, aproximando-se da Páscoa, nós sabemos, nós escutamos nos outros evangelhos que os fariseus queriam matar Jesus, mas não havia chegado a hora. O evangelho de hoje de São João nos traz que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar para o Pai. Jesus, que vem de Deus, volta para Deus. O Filho de Deus vai retornar para a casa do seu Pai. E aqui o diabo já havia colocado no coração de Judas o propósito de entregar o Cristo, de trair nosso Senhor Jesus Cristo. E, estando reunidos para a ceia pascal, para a ceia que antecede a Páscoa, Jesus tira o manto, coloca uma toalha na sua cintura. O Evangelho nos fala que ele cingiu a sua cintura. É um gesto que os judeus faziam de colocar, de cingir os rins, de se colocar em serviço, e vai lavando os pés de todos os discípulos. E aí, quando chega em Pedro, como sempre, vai falar que Jesus não iria lavar os seus pés, porque ele sabia que Jesus, foi Pedro que professou que Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. E para Pedro era muita humilhação para o Cristo lavar os pés. Mas Pedro continua vendo o Cristo apenas com os olhos desse mundo, não enxerga além com os olhos de Deus. E é isso que Jesus vai falar para ele: se eu não te lavar, tu não terás parte comigo.
É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós queremos ter parte com Deus, devemos nos humilhar, devemos ser humildes. E é isso que Jesus dá o verdadeiro exemplo. E aí Pedro começa a entender e fala, não, Senhor, lava-me todo, lava-me não só os pés, mas a cabeça. E Jesus fala que aquele que está limpo só basta lavar os pés, mas nem todos estão limpos, porque Jesus sabe quem o ia trair, que era Judas Iscariotes. E aqui Jesus fala o seu ensinamento. Para quem quer ser discípulo do Cristo, Jesus deixa o ensinamento. Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamaste de mestre e senhor. Portanto eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos para que façam as mesmas coisas que eu fiz. Essa é a missão do discípulo. Essa é a missão do discípulo, se colocar em serviço do seu irmão, se colocar humilde. Nós vemos muitas pessoas que dizem seguir o Cristo, que querem ser importantes. Em vez de se colocar em serviço, querem serem servidas. Portanto, meus irmãos, aqui Jesus nos chama a nós darmos o verdadeiro testemunho de discípulo de Cristo, de sermos mansos, de sermos humildes, de sermos servos verdadeiros do Cristo. Quando Ele se coloca a lavar os pés dos discípulos, Ele quer que nós também nos coloquemos a servir o Cristo. Jesus nos fala em evangelhos anteriores que aquele que se exalta será rebaixado, aquele que se rebaixa será exaltado. Lembra quando Cristo fala que a porta do reino de Deus é uma porta estreita? É porque para entrar nessa porta, no reino de Deus, nós precisamos nos abaixar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos rebaixar para podermos adentrar a porta. Jesus nos dá o exemplo, Ele que é Rei e Senhor, e nós, que testemunhos damos do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.